depressão, o mal do século. Há muito tempo se fala que a depressão seria o mal desse século. E por que estamos falando de depressão? Que a depressão seria esse mal. O que ela causa em nós? Quais são os sintomas? Quais são os gatilhos? Como melhorar a depressão? Quais são as pessoas mais suscetíveis de ter depressão? E aí nós vamos para a palavra que está lá no Salmo 42, versículo 11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Bem, a depressão é uma doença, é um transtorno causado por diversos fatores na nossa vida. Nesse salmo, o salmista, ele não sabe por que a alma dele está abatida. Então, nós temos aqui um entendimento de que não é o espírito que está com depressão, mas é a alma que está deprimida, está com depressão. Como você saber que você tem depressão? Como ela pode começar? Então, vamos analisar alguns sintomas. Um sintoma de tristeza, insônia, cansaço, peso emocional, situações de perda de pessoas queridas, como um luto, a, a perda de um emprego, um divórcio, a perda de uma exposição social, ou seja, uma falência, e você perde bens, perde dinheiro, e você vai ficando ansiosa de fazer, sem ter prazer naquilo que você tinha antes. Antes você tinha um prazer de fazer tal coisa, e agora você não tem mais. Então, são sinais, é um conjunto de sinais que vai te levando a perceber que a depressão está começando. Se talvez você fale, eu tenho 3 desses sintomas, eu posso dizer que estou deprimida? Então, a depressão ela tem graus. Você pode estar deprimida, começando uma tristeza, mas essa tristeza, essa angústia, essa mágoa, esse desânimo, essa perda, esse peso, pode não ser uma depressão, mas pode te levar a uma depressão profunda, crônica, e que você depois não consegue nem ter ânimo de viver, que é o que chega no peso esmagador emocional, que a pessoa pensa em desistir e até mesmo tirar a sua vida. Então, o ideal é que você não fique esperando um grau elevado. Percebeu algum desses sintomas, corre para buscar ajuda, corre para se observar. O ponto principal para você ter qualidade de vida e não ser acometido por uma depressão tão profunda ou mesmo leve é que você se conheça. Como você vai se conhecer? Você primeiro precisa buscar. Eu estou com uma tristeza. Essa tristeza, ela é apenas porque aconteceu tal coisa, isso me trouxe uma tristeza, mas já está passando, ou você tem a previsão de que, ei, mas ou está te dando um apetite exagerado. O que a gente observa com isso? Um desequilíbrio. Ou seja, você não está com pouca, você está com muita fome ou você está com pouca fome. Você não quer comer nada, então não está nada no equilíbrio. Você não está conseguindo dormir, ou dorme pouco, ou acorda a todo momento, pensamentos negativos, ansiedade, uso excessivo de substância, uso o sedentarismo, alimento inflamatório, que está com vontade exagerada de comer doce e de comer tal coisa, porque alivia, te dá uma compensação, te dá um prazer melhor do que antes. Se você fica compensando, quando você vai ver, aquele prazer não durou, aquilo ali não força para lutar contra tudo isso. Então, você precisa entender que você precisa de buscar ajuda. E nessa busca de ajuda, o que você vai encontrar? Você vai ter que fazer uma avaliação. Se essa depressão que você está vivendo, se ela é hereditária, e aí nesse hereditário a gente vai para 2 pontos. Tem hereditária que é físico, ou seja, você está herdando uma carga genética, biológica, que pode ter uma carga química dos seus familiares, de uma
de um quadro familiar coletivo que vem de geração em geração, um tipo de doença, um tipo de disfunção, como a disfunção dos neurotransmissores, que vão evitar com que você não consiga ter recebimento deles corretamente no seu corpo, que no caso não recebe os hormônios direito, seu corpo não funciona direito, e aí você precisa então tratar isso de forma química. Se é químico, se é hereditário, se você já tem uma propensão para ter isso, ou seja, você tem uma carga genética. Você não está condenada a ter depressão, mas você tem um plus a mais do que o outro que não tem essa carga genética. Então, você precisa avaliar. Isso, isso é um quadro familiar que vem pendurando de família em família. Como que eu combato isso? Ok, então é físico, é biológico, vamos tratar como medicamento, médico, terapeuta, para poder resolver essa situação. Agora, tem uma outra carga genética que a gente também pode herdar, que é o quê? É a carga espiritual. O que vem acometendo da minha família de geração em geração? A Bíblia diz o quê? Que as maldições alcançarão as nossas gerações. Então, a gente precisa observar. Eu estou dando causa a essa situação para que ela volte na minha geração, no tempo que eu estou vivendo, ou eu tenho condições de bloquear isso, fazer com que isso não vá adiante na minha geração futura? E também para em mim, como que eu posso estancar isso? Então, essa carga espiritual você vai resolver observando o quê? A palavra. O salmista diz o quê? Porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei. O que ele está dizendo? Esperar em Deus é o quê? É você saber que ele vai te socorrer, é ter esperança de que Deus vai resolver. E como a gente sabe que Deus vai resolver? Conhecendo a nossa palavra, conhecendo a palavra de Deus, lendo, orando, buscando conhecer o seu Criador. E aí você vai descobrir na Bíblia as formas corretas de você combater uma depressão espiritual. E a gente pode até criar aqui um tema para a gente futuramente estar falando dessa questão de como lidar com essa batalha espiritual, que é a depressão que vai herdar e vai se tornar uma depressão espiritual. Os médicos não vão falar isso é uma doença espiritual, mas nós que somos espirituais sabemos, temos que buscar a solução nessa parte, onde você não resolve com remédio, não resolve com terapia, não resolve com mudança de vida, estilo de vida, a coisa persiste, pode ter certeza que é espiritual. Mas a gente também tem outros fatores, outros eventos que podem ocasionar, que são os psicológicos, ou seja, você sofreu um trauma, esse trauma, você tem que entender o que a gente precisa entender. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, ser estabilizada fisicamente, ou melhor dizendo, financeiramente, profissionalmente. Se eu vivi um trauma, esse trauma vai trazer uma sequela, porque eu sou ser humano, eu tenho emoções, e o meu corpo vai reagir de forma química, liberando substâncias no meu corpo, e minha vida vai se transformar através disso. O que eu vou ter que buscar? Ajuda para que isso não se perdure e transforme isso num problema para mim. Então, o que a gente tem aqui? A questão emocional. Sofri um trauma, eu preciso resolver isso. Se eu não consigo lembrar, eu posso buscar ajuda para que eu consiga descobrir o que é que eu estou negando, o que é que eu estou evitando tocar. Se eu estiver preparada para tocar nesse trauma, o terapeuta, no momento certo, vai tratar isso que ele identificar. E aí nós também temos o quê? A depressão por conta de um sedentarismo ou de uma alimentação errada. A pessoa que vive sem se cuidar nada, sem beber água direito, a pessoa que não dorme direito, ou seja, tem um estilo de vida totalmente complicado, um estilo de vida em que ele não se exercita, não come bem, não come fibras, não come vegetais, não come leguminosas, não come proteína corretamente. Então, a pessoa vai ter um déficit nesse corpo que vai fazer com que você seja levada a um... Então, como que eu acerto essas situações? Eu acerto essa problemática com a depressão. O primeiro ponto é buscando uma ajuda médica. A depressão é algo sério, você não pode descartar em momento algum, ainda que você ache que seja somente
espiritual. Você precisa passar por uma avaliação médica, por uma avaliação psicológica, por um terapeuta, por uma junta, um multidisciplinar de profissionais que vão te ajudar. Ah, mas eu não tenho condição. Procura, então, alguém que possa te ajudar com isso. Alguém que seja emocional, buscar ajuda dos seus filhos, amigos, seu companheiro, seu namorado, seu marido, ou buscam a ajuda do governo para que possa te ajudar. Mas não despreze desses sintomas, desses gatilhos que eu te falei. Temperamento que é um temperamento pessimismo, reagir de forma a avançar de frente com os problemas. Claro que nós temos temperamentos que não gostam de bater de frente com as coisas, com as pessoas, com as situações, mas que resolvem no seu tempo, mas que resolvem. E tem aqueles temperamentos que são mais impulsivos, que querem já partir para frente e fazer do jeito que tem que ser feito, que pensa ser correto agir. E muitas vezes se frustra, e o que acontece? Se decepciona, se entristece, e daqui a pouco está lá sem os resultados, começa a sentir sintomas no corpo. Então, nós temos aqui vários tipos de gatilhos. Um dos gatilhos também pode ser os vícios que fazem com que você tenha, melhor colocando, um ambiente de vício, ou seja, aquele entra para o quarto, faz coisas que não devem ser feitas, vai se relacionar com substâncias químicas ou com pornografia, depois vem a culpa, depois fica magoada consigo mesmo, ou com o parceiro, ou uma série de situações que vai fazer com que você se perca a vontade de viver, perca o prazer por coisas que você tinha. Então, a depressão, ela pode ser também silenciosa. Uma disfunção no seu corpo, algo que acontece no mundo espiritual que vai te levar para essa situação. A OMS, ela tem uma visão da depressão de que é a doença do século, mas há muitos envoltos em volta da depressão. Ninguém consegue diagnosticar a depressão apenas com o exame clínico, ou seja, vou chegar ali e vou dizer, isso aqui é uma depressão, ou a depressão se limita a isso, a esse conceito, esses, a essas substâncias, a esses tipos de sinais. A depressão é abrangente demais para a gente conceituar de uma forma simples e pura e dizer, é isso. Não. Ela começa silenciosa, ela começa a desenvolver dentro de vocês coisas, dentro de nós, né? Problemáticas que a nossa mente perde o controle total. E se você não estiver fortificada espiritualmente, é pior ainda. Sabe por quê? Quando o seu estômago ele está com fome, ele vai mandar uma mensagem para o seu cérebro. E ele vai dizer para o seu cérebro assim, eu estou com fome. E aí o seu cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer para você, que é espírito, dizer o quê? Ele vai dizer, seu estômago precisa de comida. Olha, o teu rim precisa de água. Olha, a tua pele precisa de tal coisa. E por aí vai. A sua visão, o seu cabelo está caindo. Então, olha os sinais que o corpo vai dando. Mas todo mundo se comunica. Ou seja, se você bebeu água, certa, a quantidade certa para o teu corpo, do dia, você vai ter um tipo de comportamento no seu corpo. Se você não bebe água, você vai ter um outro tipo de comportamento no seu corpo. Então, quem é que faz toda essa comunicação e dá o comando para todo mundo? É o tempo inteiro, eles não param, é 24 horas o teu corpo funcionando, os órgãos estão ali trabalhando. Então, quando há uma disfunção de uma má alimentação, de hábitos ruins, de um trauma que te tira o apetite, que te tira o sono, isso vai desencadear outras coisas. E nós já tivemos aqui uma lives que fala de doenças psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas, elas desencadeiam para uma depressão.
depressão. Tá vendo que tudo desemboca na depressão? Tem condições de lutar mais. E aí a gente precisa entender também que o estilo de vida tem a ver também com o que você recebe das pessoas, o que você recebe da vida. Você precisa aprender a se comunicar com a vida. E eu digo isso porque eu já tive depressão. E foi difícil. Eu cheguei até a tentar contra a minha vida, mas graças a Deus, meu pai e minha mãe estavam comigo nesse momento, cuidando de mim, dos meus filhos, da minha casa, porque eu estava realmente totalmente sem energia nenhuma para viver. Eu perdi o muito perigoso, porque você pode atentar contra a sua vida. Foi um momento de muita fraqueza, de um peso emocional muito grande, e eu posso falar porque eu vivi. E eu sei que não foi fácil sair, mas eu comecei a entender sobre uma coisa que eu costumo dizer muito no Mãe, quando eu converso com as pessoas, sobre balança comercial. Olha que interessante que eu consegui me identificar na época. Eu imagino uma balança comercial de um país. A balança comercial de um país, ela mede a importação e a exportação. Quando você importa o produto para dentro do país, você paga por esse produto, porque você não tem esse produto dentro de você. Você dentro do país, você traz para dentro de você, traz para dentro do país, você importa. Então você tem um déficit se você importa muito. Quando você tem aí, o seu país, que é você, está doando para as pessoas. Você tem um superávit, ou seja, sua balança está assim, o superávit de exportação e o déficit da importação. Mas também você tem que ter um equilíbrio nisso, mas o ideal é que a sua trazendo isso para a nossa vida, o que a gente entende? Que nós devemos importar para dentro de nós coisas que valem a pena. Tem Nós vamos passar por dificuldades, vamos ter falta de alguma coisa, sim. Nós precisamos buscar no outro, sim. O que a gente tem que importar para dentro de nós? Nós temos que importar a fé, a esperança, o amor. E isso não é demagogia. Isso está aqui dentro dessa palavra, está dentro da Bíblia. Ali Deus nos ensina como lidar com pessoas, como se relacionar com nós, com Deus e com pessoas. Ele avisa das nossas emoções. Ele avisa de como orar todo o tempo, sem cessar, porque o mundo já é do maligno e ele quer o quê? Fazer com que você perca a salvação, que você perca o propósito. Talvez você tenha um entendimento de que a salvação você não perca porque você já. Mas se você está nesse processo da santificação, você entende que você precisa conhecer muito Deus. Porque quando você conhece Deus, você sabe da sua identidade. Quanto mais Deus você tem, quanto mais aprofundar em Deus, mais identidade você tem. A Bíblia nos dá isso. Você se torna uma pessoa mais fiel às outras, porque você tem medo de ser infiel por conta de que você conhece o Deus que você serve. E quando você importa para dentro de você a palavra de Deus, quando você come essa palavra, você ingere isso, você não tem um déficit, você tem um superávit. Então, o que você tem que saber o que você vai importar para dentro da sua vida, para dentro do seu convívio, para dentro dos seus relacionamentos. O que não está de acordo com a palavra, o que não anda de acordo com Deus, inveja, ciúmes, são sentimentos, emoções, e medo, e angústia, ansiedade, são coisas que nós vamos viver o todo o tempo. E a nossa dica, nosso momento, para que você possa buscar cada vez mais a se conhecer e a conhecer o Deus que você serve, para que a depressão ou outro tipo de doença não venha te acometer, não venha te dar à disposição para te ajudar.